Olá pessoal, me chamo Maine Taylor e antes da gente falar sobre o tema epidemiologia e agravos à saúde, eu preciso conceituar o termo saúde. Bem, saúde não é apenas a ausência de doenças, significa um equilíbrio entre aspectos físicos, mentais e sociais de um indivíduo. É direito estabelecido em Constituição e deve ser assegurado pelo Estado por meio de políticas públicas que visem diminuir o risco da proliferação de doenças. Oi, eu me chamo Tatiane Oliveira e vou falar um pouco a respeito do termo epidemiologia, seu surgimento e definição. O termo epidemiologia tem origem do grego epi, sobre, demos, povo, logos, estudo, que forma epidemiologia, estudo sobre a população. Esse termo foi primeiramente utilizado pelo pai da medicina, Hipócrates, na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. No entanto, epidemiologia é a ciência que estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, estudando a frequência do aparecimento de doenças, sua distribuição geográfica, evolução e prevenção. Para Hipócrates, as doenças eram produto da relação complexa entre a constituição do indivíduo e do ambiente que o cerca, sendo assim indispensável o estudo da epidemiologia. Além disso, é importante ressaltar que a epidemiologia é dividida em 4 conceitos fundamentais, que são surto, epidemia, endemia e pandemia. O surto é o aumento do número de doenças em uma região específica. A epidemia é um surto que acontece em maior abrangência, municipal, estadual ou nacional. Endemia é uma doença típica de determinada região. E a pandemia é a propagação de doença em vários continentes, o que estamos vivenciando agora pelo Covid-19. Eu me chamo Ana Cássia Zaurizo de Souza e venho trazer as noções básicas da epidemiologia. Assim como Tatiana havia dito, a epidemiologia vai ser o estudo dos fatores que determinam a distribuição e a frequência das doenças nas coletividades humanas. Assim, a gente pode estar diferenciando uma questão clínica de uma questão epidemiológica. Numa questão clínica, vai haver o estudo da doença do indivíduo, caso a caso especificamente, enquanto numa questão epidemiológica, vai haver o estudo da doença em um grupo de pessoas, na maioria das vezes em populações numerosas. Assim, a gente pode estar associando epidemiologia à demografia, pois ambas vão estar envolvidas no estudo das populações. Existem 3 objetivos da epidemiologia, de acordo com a Associação Internacional de Epidemiologia, onde a primeira é de descrever as magnitudes e a distribuição dos problemas de saúde nas populações humanas. O segundo é de fornecer dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das medidas de prevenção, controle e tratamento das doenças. E por último é o de fornecer os fatores etiológicos desde o início das enfermidades. Olá, me chamo Michelle, sou estudante do segundo semestre de enfermagem na UFG e vou falar um pouco a respeito sobre a teoria da transição epidemiológica, que entende-se sobre as mudanças ocorridas no tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez, que normalmente são caracterizados por um grupo específico da população e que ocorre em conjunto com as transformações demográficas, sociais e econômicas. Durante esse processo, ocorrem 3 mudanças básicas, sendo elas a substituição de doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis, o deslocamento de carga de mortabilidade dos grupos mais jovens para grupos de pessoas mais idosas e também a transformação de uma situação na qual predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante. O Brasil ele se encontra em estágio intermediário em questão de transição epidemiológica e algumas outras regiões do nosso país se encontram em fase inicial, outras em fase intermediária e outras ocorrem em transição, quase se acabando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Luana e hoje vim falar um pouquinho sobre o controle de agravos à saúde
em inconsistência entre objetivos e medidas preventivas. Bom, fazendo um apanhado geral, esse tema se refere a uma necessidade e objetivo em prol aos agravos à saúde. Tais medidas, sendo elas preventivas, devem ser inteiramente ligadas aos fatores de risco da transmissão, causa, consequência, em meio aos recursos que foram sendo atribuídos. Bom, estes são definidos como erradicação, eliminação, redução da incidência e redução da gravidade e redução da letalidade. O objetivo é que essas buscas possam ter controle de agravo e que, de certa forma, consigam modificá-lo a longo prazo, como, por exemplo, o controle da malária, da hanseníase, dentre outros. Portanto, a diferenciação utilizada nos métodos dessas avaliações requer planejamento, organização e avaliação das atividades de combate aos agravos. Olá, sou Rafaela, sou docente do curso de enfermagem e vou falar sobre a moderna epidemiologia, que institui um conceito fundamental denominado risco. Risco pode ser definido como a probabilidade de uma determinada população a desenvolver uma determinada doença. Como havíamos estudado em saúde ambiental, existem várias doenças acarretadas no saneamento básico não tratado, e uma delas temos como exemplo a amebíase, que é causada pela ameba, que é encontrada em micro-organismos de águas e alimentos não tratados. Ela pode acarretar diarreia, febre, mal-estar, e caso ela não seja tratada devidamente ou for diagnosticada mais tarde, ela pode ter a sua disseminação na corrente sanguínea, na corrente neurológica e acarretar situações mais graves.